Fala galera, aqui é o Luan da Lans Engenharia, seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje eu vou falar para você um pouco sobre o método evolutivo, como ele funciona, quando ele deve ser usado, quando não deve ser usado. Vamos chamar a vinheta primeiro, depois vamos direto para o vídeo, vamos lá. Muito bom, vamos lá. Para responder essa pergunta, nada mais justo de a gente recorrer à norma 14653, a parte 2. Lá vai ter as perguntas, a norma 14653 da parte 2, como eu falei no último vídeo aí, na verdade alguns vídeos atrás eu encadernei tudo, deixei certinho para quando tiver alguma dúvida, eu recorrer à norma, tá certo? Na norma, ela fala um pouco sobre o método evolutivo, tá bom? Eu vou pedir pro pessoal, coloca um trecho da norma aí, se puder um print, alguma coisa assim da norma, pro pessoal ir acompanhando, tá bom? A norma, ela primeiro diz, né? Método evolutivo. Aí tá falando. A composição do valor total do imóvel avaliando pode ser obtida através de conjugação de métodos, a partir do valor do terreno, considerado o custo de reprodução, benfeitorias devidamente depreciada e o fator de comercialização. O valor do imóvel é igual o valor VT, o valor do terreno, mais CB, custo de redição, custo da benfeitoria, vezes FC, o fator de comercialização. Beleza, a norma, primeiro ela fala, né, para o método evolutivo. Para o método evolutivo, ela está dizendo que pode ser encontrado o valor do imóvel através do valor do terreno com o custo da benfeitoria devidamente depreciado, tá? Então, não só adianta a gente pegar o valor da benfeitoria feita no terreno, né? Tem um terreno, tem paredes, sei lá o que, telhado, todas aquelas benfeitorias feitas naquele terreno, você tem que depreciar essas benfeitorias feitas nesse terreno, tá certo? E ainda com o fator de comercialização, o FC, tá certo? Esse primeiro passo aqui que a norma diz para a gente pegar, né, para a gente frisar, tá bom? Para a gente fazer o nosso imóvel, para a gente fazer a nossa avaliação do método evolutivo. Mais para frente eu vou falar um pouco para você das questões de quando usar esse método, ok? Ele está falando, o valor do imóvel é o valor do terreno, beleza? É o valor do terreno e com a benfeitoria em cima daquele terreno. E o fator de comercialização daquele terreno. É 0,80, é 0,90, é 1,2 e tal. Beleza, show de bola. Agora, a norma já diz mais algumas coisas. Vamos ler o que ela está falando aqui. A aplicação do método evolutivo exige que o valor do terreno seja determinado pelo método comparativo de dados de mercado, ou impossibilidade desse pelo método involutivo. Eu não vou falar do método involutivo aqui, tá? Vou falar sobre o método comparativo. Método comparativo
a gente já está falando, né? A gente vai comparar com outros imóveis. O terreno, ele precisa ser comparado com outros terrenos. Beleza? Claro, você vai calcular a benfeitoria em cima, feita daquele terreno. Mas aí, o método evolutivo é como se você estivesse separando o terreno da benfeitoria. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai separar a benfeitoria do terreno. Aí você vai pegar aquele terreno, por quê? Vamos adiantar um pouco, né? Vamos adiantar um pouco esse negócio aqui, para a gente entender. Ó, quando puder ser empregado, vírgula, o método evolutivo pode ser considerado método letivo para avaliação de imóveis cujas as características sui generis implique a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. Vamos lá, vamos falar um pouco. Sui generis é quando é uma característica única, é um gênero único, é específico daquele imóvel. Não tem como você comparar com outros. Ou, o que a norma está falando, os dados é insuficiente para ser comparado. Tá certo? O que você vai fazer? O terreno é terreno. Você vai conseguir comparar com outros imóveis. Mas a benfeitoria em cima não dá para comparar. Por isso que você vai separar. O método evolutivo você vai separar. Você vai usar o método comparativo, você vai comparar o imóvel, o terreno, com outros terrenos da região. Você vai fazer todo o passo, comparar com outros terrenos da região, mas depois você vem e coloca a benfeitoria em cima. Ó, essa benfeitoria vale 500 mil, depreciada. Por que depreciada, Luan? Porque às vezes aquele imóvel que aquela benfeitoria, vamos colocar que você vai colocar o CUB. O CUB é de uma benfeitoria nova. Mas aquela benfeitoria foi feita há 50 anos. Ela vai ter a mesma eficiência de uma benfeitoria nova? Ela já não é nova. Tá certo? E aí, não dá para você comparar uma benfeitoria nova com uma benfeitoria de 50 anos. Então você precisa usar esses 50 anos para depreciar essa benfeitoria. Beleza? Show. Então vamos continuar aqui. Em B, benfeitorias sejam apropriadas pelo método comparativo de custos ou pelo método da quantificação de custos. Beleza, eu não vou falar de quantificação, método comparativo direto de custos. Pode ser o CUB, tá certo? O CUB da sua cidade, ele é um método comparativo de custos. São várias obras que são feitas em tal setembro, em fevereiro, em maio. Várias obras são feitas e vai determinar um custo para aquelas obras. Olha, essas obras aqui foram feitas e deram R$1.000 o metro quadrado do material, mais R$1.000 do metro quadrado para a mão de obra. Beleza, isso é um custo, tá certo? Isso é uma comparação com outras obras e isso pode ser usado, tá bom? Vamos lá. O fator de comercialização seja levado em conta admitindo-se que pode ser maior ou menor do que a unidade, em função da conjuntura do mercado na época da avaliação. Tá, o fator de comercialização é nada mais, nada menos do que o quanto tempo vai demorar para eu comercializar aquele imóvel. Vai ser uns 6 meses, um ano e meio. Às vezes o mercado está muito difícil. Aonde aquele terreno está instaurado, aquele imóvel,
né? O terreno mais a benfeitoria ou imóvel está instaurado, está muito difícil. 3 anos para vender aqui, em média. Aí beleza, vai ser um fator de comercialização maior, tá bom? Vai ser maior que uma unidade, tá? Luan, tá fácil de vender esse terreno, tá? Chupeta no mel. 6 meses aqui, o terreno não. O terreno mais a benfeitoria, o imóvel, tá fácil para vender aqui, tá certo? O negócio tá bom, tal. 3 meses, no máximo, vende. Então vai ser menor do que uma unidade, tá certo? Beleza? Eu quero ler aqui com vocês para a gente ter uma ideia, tá? Para a gente usar esse método evolutivo, tá bom? Porque é o que vai ser exigido da gente, tá? Se vocês forem participar de novos editais da Caixa, é o que vai ser exigido, tá? Então, até o Banco do Brasil está exigindo tanto o método evolutivo e o método involutivo para quem mora em São Paulo capital, tá? Quem está morando aqui na cidade, quem vai se credenciar para o Banco do Brasil aqui na capital de São Paulo, é exigido também um método involutivo para você se credenciar, tá certo? Então, beleza, vamos lá. Então, coloca aí na tela 4.2, 4.1. Beleza, o que está falando? Quando o imóvel estiver situado em zona alta densidade urbana, onde o aproveitamento eficiente é preponderante, o engenheiro de avaliações deve analisar a adequação das benfeitorias, ressaltar o subaproveitamento e o superaproveitamento do terreno e explicar os cálculos correspondentes. Tá, isso aqui eu não vou falar nada sobre isso, eu tô lendo junto com vocês aqui, né? E eu não quero deixar muito extenso isso aqui, eu não vou falar. Vamos pro próximo. Quando puder ser empregado o método evolutivo, a gente já leu isso, né? Pode ser considerado um método eletivo para avaliação de imóveis cujas características sui generis, uma característica única, né? Aquele imóvel original único, gênero único, impliquem a inexistência de dados de mercado em número suficiente para a aplicação do método comparativo direto de dados de mercado. Beleza. Ele está falando aqui, se der para comparar um imóvel, tem que ser necessariamente usado pelo método comparativo. Vamos repetir. Se o imóvel que você está fazendo a avaliação, ele der para ser comparado, você necessariamente precisa fazer pelo método comparativo. O método evolutivo é para imóveis únicos. Luan, galpão é um imóvel único? Não necessariamente, tá? Quantos galpões você vê por aí? Para onde se mora? Por exemplo, aqui em São Paulo, capital, tem vários. Se eu usar um imóvel como um galpão industrial, dependendo da região, vai ser recusado. Eu vou te falar uma coisa, né? Uma coisa importante para você ter uma ideia. Como isso é muito relativo, né? Eu usei uma vez para o método evolutivo, usei uma loja que ela era toda de vidro, uma loja pequena, toda de vidro. Eu fiz a avaliação dessa loja e era um método, né? Beleza? Uma loja de vidro. Como é que eu vou comparar uma loja de vidro com outras lojas de vidro por aí? Falei, isso aí não vai dar, vou usar um método evolutivo. E foi recusado.
Porque é por causa dessa parte aqui da norma, ó. Inexistência de dados de mercado em números suficientes para a aplicação do método comparativo direto. Eles acharam o seguinte, que tinha lojas em número suficiente para achar, para comparar, entendeu? Então, esses imóveis, para você fazer de um jeito aí que não seja, como que eu posso dizer essa palavra, não seja recusado, não seja, né, seja assim, indiscutível o método, são alguns tipos de imóveis. Igreja, o pessoal está falando, pô, igreja até é, mas são certos tipos de igreja, tá bom? Eu não posso comparar uma igreja, não posso fazer um método evolutivo numa igreja, que aquela igreja vai ser um galpão depois. Pode ser qualquer outra coisa. Tem igreja assim, é um salão. É uma igreja agora, mas pode ser um salão de festa depois. Ela pode ser, é uma igreja agora, mas pode ser uma sala comercial. Ela é uma igreja agora, mas ela pode ser uma loja. Ela é uma igreja agora, mas pode ser um mercado. Isso é um comércio e não uma igreja. Uma igreja que entra no método evolutivo é uma igreja católica. E igreja católica, elas são únicas. Elas são sui generis. Porque assim, eu vou te fazer uma pergunta aqui, beleza? Vou fazer uma perguntinha. Você já viu uma igreja católica à venda? Você já viu uma igreja católica à venda? Eu nunca vi. Beleza? Eu nunca vi uma igreja católica à venda. Outra pergunta. Quantas igrejas católicas tem aí no seu bairro? Na sua cidade? Uma, duas, sei lá. Vamos colocar duas. Beleza? Vamos colocar muito, sei lá. Duas. E aí dessas duas, quantas estão à venda? Ou então vamos chutar alto. Tem 5 igrejas católicas aí. Dessas 5 igrejas, quantas estão à venda? Para você comparar ali, ó. Método comparativo de dados de mercado. Método comparativo. Comparar. Quantas dá para comparar? Quantas estão à venda para a gente comparar ali? Difícil, né? E aí eu acredito o seguinte. Igreja, tá? Igreja católica que tem... Pô, a igreja católica, ela tem uma construção, uma arquitetura específica. A igreja católica, você vai, sobe... Primeiro que ela tem degraus para subir, certo? A maioria é muito difícil a igreja católica que não tenha degrau. Você sobe o degrau, tem um monte de vidro, esses vidros são todos desenhados, tem desenho também na coisa, a arquitetura, o topo dela, né, é redondo, né, as coisas redondas, o telhado, totalmente. Aquilo, se for sair, né, aí tem um púlpito lá, ou sei lá o que, aí tem um palco gigante, aí tem um monte de imagem, um monte de coisa, um monte de não sei o que. Aquilo, se você tirar todas as coisas, todos os móveis de lá, se tira todos os móveis de lá, aquilo vai ser o quê? Uma igreja católica. Todo mundo vai olhar aquilo e vai falar, não, olha a igreja católica lá. Tá certo. Isso é um imóvel sui generis. Tá ok? É isso. Tá bom? Precisa frisar bem na sua cabeça isso. Luan, cara, a igreja católica é embaçado demais. Me dá outro exemplo aí de imóveis sui generis. Vamos colocar outro exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina eu acredito que é um imóvel sui generis. E aí isso pode
haver controvérsias aí, mas muita gente fala, chega no padre e fala que vai fazer uma avaliação lá. Parece que é fácil, assim, né? Eu nem conheço o padre, como é que eu vou? Mas assim, outro imóvel que é sui generis é um imóvel de posto de gasolina. Posto de gasolina foi feito para ser posto de gasolina. Em cara de posto de gasolina, em tudo de posto de gasolina ali. É muito difícil, né? Você tira as coisas, por exemplo, tira as bombas, tira os móveis lá, vai continuar o posto de gasolina. Só se você tirar o teto, a loja de conveniência, tudo, aí você arranca, aí vai ser um terreno mesmo, né? Você arrancou tudo, aí só fica o terreno. Mas posto de gasolina é posto de gasolina, tá certo? Posto de combustível, como você queira chamar. E é muito interessante isso também. Vamos colocar quantos postos de gasolina imóveis, tem de monte, tá? Mas quantos postos de gasolina você conhece aí para vender? Talvez um, talvez nenhum. Agora, quantos postos de combustíveis tem na sua cidade? Alguns. Mas para venda, para pegar essa coisa aqui que está falando, ó, inexistência de dados de mercado suficientes para a aplicação do método comparativo. Quantos postos tem à venda para você comparar aquele posto de gasolina com outros postos de gasolina? Para você comparar. Eu não vejo, sabe? Eu vejo poucos. Posto de gasolina é método evolutivo e pronto, acabou. E pronto, e acabou. Tá bom? Posto de gasolina é método evolutivo. Tá certo? Você vai precisar separar o terreno das benfeitorias. Talvez você... tem tanque de combustível, aí tem lá embaixo o terreno. Então você, tem várias coisas ali para você analisar. Várias coisas para você tirar do terreno e colocar como benfeitoria. Aquele telhado lá que é feito único, um posto de gasolina. Entendeu? Bom, Luan, outro imóvel que é difícil, né? Que tem que ser pelo método evolutivo também, Luan. Outro imóvel. Me dá outra dica aí para a gente ver. Outro imóvel são imóveis que eu quero que você entenda uma coisa importante. O imóvel não precisa ser grande, tá, para ser comparado para ser colocado pelo método evolutivo. Pode ser um imóvel pequeno, tá entendendo? Beleza? Outro imóvel são imóveis que são feitas várias edificações naquele imóvel. E aí fica um imóvel único. Vou te dar um exemplo de um imóvel que a gente fez uma avaliação aqui na Aricanduva. O imóvel era uma borracharia. Aí atrás da borracharia eram os escritórios. Aí em cima era um salão de festas. Em cima desse imóvel era o salão de festa. Aí no outro andar era era residência mesmo, a pessoa morava. E no último ainda tinha um churrasqueira, área de lazer, uns negócios assim. Tudo dentro de um imóvel só. Cara, como é que você vai, entendeu? Pode ser contestável? Pode ser. Mas como é que você vai comparar aí uma borracharia, aí sala comercial, aí em cima sala comercial, aí residência, aí como é que você vai comparar com outros imóveis? Quais são os outros imóveis que são assim? Aí entra, olha, essa característica é única desse imóvel aí. Aí faz sentido também, tá certo? E pelo método evolutivo, né?
Método evolutivo não dá para você comparar com outros imóveis, tá certo? E aí você precisa ter na sua visão, assim, a partir de agora a sua visão, você fala, olha, quais são os imóveis que não dá para comparar? Esse imóvel dá, não, esse é posto de gasolina já não dá, mas talvez, deixa eu olhar aqui no bairro, na região, quantos postos de gasolina tem? Certo? Então assim, vai se preparando aí, tá certo? Vai se preparando, cada vez, sabe, vai tendo essa luz aí, esse discernimento, para você prestar atenção mesmo. Para você prestar atenção, você tá com o radar ligado para você pegar esses imóveis e conseguir fazer pelo método evolutivo. Porque se você fizer pelo método, galpão, beleza, galpão, tá bom. Aí tem vários galpões aí na sua cidade ou no seu bairro, ou seja onde for. Você não vai conseguir, tá? Você não vai ser reprovado o seu laudo, tá bom? Você precisa seguir esses passos aí. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui na norma, deixa eu ver se... O método evolutivo pode também ser empregado quando se desejar obter o valor do terreno ou o custo de reedição da benfeitoria a partir do conhecimento do seu valor total, considerada a equação que já colocamos aqui. Tá, isso aqui é outra coisa. Acabou mesmo. Isso aqui já é outra coisa, que senão vai ficar muito extenso isso aqui, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Eu tô aqui empenhado para dar o meu máximo, né, para dar um norte aí para vocês, para passar o meu conhecimento para vocês e para ajudar vocês aí de certa forma, na medida do possível, tá bom? Então tá certo, eu sou o Luan da Lanz Engenharia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.